amigos, alô amigas, nosso bom dia, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual do domingo e também para a nossa conversa gostosa, breve, ainda que seja, sobre assuntos relevantes da vida. Nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é 3 práticas libertadoras: desapegar, compartilhar e ter leveza. Vamos ao nosso tema. No nosso episódio passado, nós comentamos sobre aquela legenda dos 7 sábios da Grécia, gravada no Templo de Delfos, nada em excesso, né? A arte do desapego. E falávamos de uma reportagem do jornal Comércio da Franca, de 2015, sobre uma operação da prefeitura da cidade que teve que retirar 50 toneladas de entulhos recicláveis, de lixos de uma casa num bairro da cidade, uma casa de um senhor idoso, e que também trazia a reportagem de que ele fora soterrado por acidente por um volume aqueles materiais dentro de casa, e depois de 3 dias internado, socorrido pela polícia militar, ele não resistiu aos ferimentos, estava muito debilitado, acabou vindo a falecer. Então, esse episódio nos remeteu a uma análise da necessidade de desapego, de não acumularmos, não termos nada em excesso. E, naturalmente, o nosso assunto daquele programa foi este, né? A arte do desapego. E a propósito disso, nós estávamos me lembrando de uma reportagem, né, de Bill Damien, aliás, de Damien Edgar, em 28 de nove de 2020. Ele é um bilionário que doou sua fortuna para não morrer rico. Charles Chuck Finney. Ele doou 8 bilhões de dólares ao longo da vida, em 40 anos da sua existência, e agora, com 90 anos, com aos 89 anos, ele estava encerrando uma entidade filantrópica, Atlantic Philanthropies, que ele fundou em 1960 com o amigo, para distribuir a sua fortuna enquanto vivia, porque ele não queria morrer rico. Dizia que ele foi muito impactado por umas frases do livro de Andrew Carnegie, que também era filantropo, um homem muito rico à época, né, que escreveu um ensaio sobre a riqueza, que depois foi considerado o Evangelho da Riqueza. E Carnegie dizia que o homem não podia morrer rico, porque morrer rico era morrer em desgraça, não era interessante. Então, o ideal seria começar a distribuir a sua fortuna enquanto vivo. E assim fez, né, o Finney. Ele começou a empreender aos 10 anos de idade, quando ele começou a vender cartões de Natal de porta em porta. 10 anos de idade ele já começou a empreender. Depois ele ganhou concessões em aeroportos e portos, e quem já viajou de avião já pôde entrar numa das lojas duty free, me parece que chama, shoppers, aquelas lojas que não pagam impostos em aeroportos, portos, e ele, com a concessão dessas lojas e outros empreendimentos, ele logrou essa fortuna de 8 bilhões de dólares. Durante 15 anos, ele conseguiu distribuir a fortuna em um anonimato, assim, bem discretamente. Ninguém sabia das doações que ele fazia doações para a Índia, Burkina Faso, para países pobres, projetos sociais que ele via que tinha validade, que tinha interesse, ele corria e ele então fazia a doação de dólares em grande monta para que aquele projeto fosse tocado à frente, pouco importasse. Ele atuou em Cuba, ele atuou em países da América, países da África, na Austrália. Ele acabou abraçando dezenas de projetos importantes, e ao longo da vida ele foi distribuindo a sua fortuna através da Atlantic Philanthropies. E ele então, com isso,
depois de 15 anos de anonimato, ele acabou sendo descoberto, né? As suas doações começaram a aparecer. E ele então perguntou, um jornalista perguntou para ele por que ele fazia isso, né? Ele disse, eu faço isso para não ter que dar explicação para os outros de por que eu faço isso, né? Por isso que ele gostava do anonimato. Depois dessa fase, né, ele acabou reconhecido, acabou mundialmente famoso, mas eu me lembrei, a propósito disso, desse anonimato, né, de Sébastien Roch-Nicolas, né, um poeta e moralista francês, que ele dizia, quando faço algo ou algum bem do qual as pessoas ficam sabendo, eu me sinto punido muito mais do que recompensado, né? Então ele dizia que não gostava de dar publicidade das suas atitudes, do bem que fazia, ele não gostava que as pessoas ficassem tomando conhecimento, elogiando por conta disso, né? E Anatole France, né, era romancista, ele disse, a riqueza é um dos meios para vivermos felizes, mas os homens fizeram dela o único objetivo de suas vidas. Jesus sempre dizia, busca primeiro o reino de Deus, o resto vem por acréscimo, e lá em Mateus 6,20, ele recomenda juntar tesouros no céu. Então o desapego é uma necessidade espiritual. Nós temos que, obviamente, buscar, amealhar, conquistar, né? Não tem nada de errado nisso. Mas acumular só por acumular, e fortuna principalmente, acaba virando um problema, porque quando a gente parte da terra, nós não vamos levar nada disso. O apóstolo Paulo recomendou essa vigilância, né, para Timóteo. Ele dizia, você sabe que nós, quando viemos para a terra, nós nada trouxemos. E quando partimos daqui, é certo, também nada levaremos. Isso está muito bem claro quando Jesus estava dando instruções aos seus discípulos, ia saindo, apareceu um senhor relativamente moço ainda, já na madureza, e pediu para falar com ele. E ele então parou para ouvir o moço, e o moço perguntou, senhor, até fala, bom mestre, né? Ele fala, por que me chamais bom, se bom só o Pai que está no céu, né? Aceitou a condição de mestre, mas não aceitou a condição de bom. Então ele diz assim, o que devo fazer, né, para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele, fala, você conhece os mandamentos? Não furtarás, não matarás, não adulterarás, e por aí afora, né? Ele disse, faço isso, Senhor, desde a minha mocidade, desde a minha mais tenra juventude, eu sigo esses mandamentos. Ele falou, pois é, mas uma coisa te falta, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, e vem e segue-me. E aquele rapaz ficou entristecido, pensativo, se valia a pena trocar o reino dos céus pela fortuna que ele tinha, porque ele tinha muitas propriedades. Então ele saiu dali muito triste, muito aborrecido, porque achava que tinha muito patrimônio, não podia fazer esse tipo de dispensamento. Ao contrário do Finney, o Finney abriu mão de tudo, ele não queria morrer com um tostão, tanto que o Edgar, depois, o biógrafo dele, vai entrevistá-lo em 2020, encontra-o feliz, ele e a esposa Helga, somente os dois, não tinham filhos, não tinham herdeiros, e ele usava desde anos um relógio de $15, hoje coisa de menos de R$100, né? Ele usava esse relógio, ele não tinha carro, não tinha casa, e estava morando num apartamento em São Francisco, apartamento de 2 quartos, ele e a mulher. E feliz da vida, porque ele tinha logrado o êxito de entregar a fortuna dele em vida para projetos sociais, tinha desapegado, e não só desapegado, porque a segunda prática, além do desapego, é compartilhar, é distribuir, é fazer com que outros participem do resultado da nossa fortuna, do nosso sucesso, da nossa capacidade. E ele sensibilizou tanto os que tomaram conhecimento dessa atitude dele, que ele sensibilizou não menos que Bill Gates, fundador da Microsoft, que através da fundação Bill e Melinda Gates, distribuíram mais de 60 bilhões de uma fortuna gigantesca. Warren Buffett,
que um dos maiores, um mega investidor, né, que também doou algo parecido, o Buffett e o Gates, eles distribuíram sozinhos mais de 100 bilhões de dólares, aí de 2018 para cá, e continuam investindo em projetos, por exemplo, vacinas liofilizadas para regiões da África onde não tem possibilidade de refrigerar a vacina líquida, banheiros sanitários químicos para a Índia, onde boa parte do país gigantesco, com aquela população hoje rivalizando com a China, talvez até um pouquinho maior já, a Índia precisa de banheiros químicos, porque não tem rede de esgoto para escoar todo o sanitário da população. Então, projetos como esses, assim, então já distribuíram mais de 100 bilhões de dólares. E outros bilionários, que em 2018, por exemplo, eles distribuíram 420 bilhões de dólares. Aí tu fala, mas são bilionários. Pois é, se o bilionário faz isso, tem pessoas comuns que também fazem. Eu particularmente conheço um empresário industrial ainda jovem, que através de um processo desse de ajudar os pobres, ele já ajudou milhares de pessoas. Eu conheci uma pessoa que, quando faleceu, no dia do seu aniversário, 63 anos de idade, uma senhora, ela já tinha cuidado de centenas de crianças, creches, lar de criança, instituição, e ela vendeu terrenos, casa, carros, para poder sustentar a obra de assistência social. E quando ela faleceu, o irmão e a cunhada foi legalizar o óbito no cartório. A oficial perguntou, tem filhos? Aí deu o nome de uma filha adotiva que estava com ela e perguntou, algum bem a declarar? E aí soou aquela frase isolada, solta no ar, né? Nenhum bem a declarar. Então, aquela pessoa que viveu para o próximo e entregou a sua vida para o próximo. Então, as pessoas simples, as pessoas modestas também podem fazer isso, não tem nada de proibitivo. A viúva desapegou do dinheiro que tinha para o seu sustento. O óbolo da viúva, algumas moedas, ia fazer falta para ela. Ela desapegou para poder compartilhar com quem ela imaginava era tão necessitado quanto ou até mais do que ela. Então, nós verificamos que na literatura do Evangelho, Jesus sempre estimulou a ação do bem, a prática do desapego, a prática do compartilhamento. Ele mesmo dizia, eu não tenho onde recostar a cabeça. As serpentes têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho onde recostar a minha cabeça. E Jesus distribuiu tudo o que ele tinha, tudo de bom, e ele não tinha patrimônio, ele não tinha bens, mas ele distribuiu o maior tesouro que a humanidade jamais conheceu. Tanto que ele é um modelo e é o guia para a nossa orientação aqui na Terra. Então a prática do desapego e a prática do compartilhamento é muito oportuna, ela é muito interessante. Faça pelo teu próximo o que você gostaria que ele fizesse para ti, é a recomendação de Jesus, né? Ama o teu próximo, né? E amar é isso, é vê-lo também no contexto do nosso triunfo e nos vermos no contexto da sua necessidade, quando nós podemos de alguma maneira cooperar com ele, né? Mas o mais interessante sobre a prática, né, da leveza espiritual, a gente encontra em Sócrates, né? Há uma passagem com Sócrates que um dos discípulos pergunta para ele, mestre, o senhor vai todos os dias aí no mercado e circula, anda, olha, examina as coisas, mas não leva nada. Por que o senhor faz isso? Ele falou, porque eu venho ver de tanta coisa eu não necessito para ser feliz e nem para viver. Então imaginemos o desprendimento de Sócrates, a leveza de Sócrates. No momento em que ele é condenado a tomar cicuta, uma condenação absurda, estúpida, das mais injustas, né? Depois da condenação de Jesus, ele insta com o seu algoz, com o seu verdugo, quem ia executar a ordem de lhe dar a cicuta, para que ele fizesse isso, para que ele abreviasse, não demorasse para fazer o procedimento. Tão leve ele estava a respeito da vida material, porque ele acreditava na imortalidade da alma. Jesus praticou a leveza ao longo de todo o tempo e ele nos indicou esse caminho, né? Aprendei comigo, eu sou manso de coração. O meu fardo é leve
e o meu jugo é suave. Então, aprendendo com Jesus, nós conseguimos aprender o desapego, aprender o compartilhamento, porque Jesus compartilhou o que tinha, compartilhou o maior tesouro da humanidade. E ele dizia, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, pelos quais ele ama. Então, essa leveza de Jesus faz falta na nossa vida moderna. Por isso, o nosso tema é esse, né? Nada em excesso, foi na semana passada, no nosso episódio passado, né? A arte do desapego. E agora trazemos, né, as 3 práticas libertadoras. O desapego, sobre o qual falamos, o compartilhamento, lembrando aí alguns episódios da humanidade, e a leveza de Jesus. Eu espero que esse domingo esteja sendo leve para todos nós estejamos em paz, com muita alegria, e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Um beijo para todos.